Mais um Estrelando está começando. E meu entrevistado de hoje no bloco Astros e Estrelas é o Dr. Rubens José Moscatelli. Ele é o presidente do SICOM, do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Logo depois, céu aberto e muitas dicas para vocês. Não saiam daí. Minha entrevistada é do signo de Virgem, tem um ascendente em Gêmeos. Aliás, ele tem muitos astros do signo de Virgem. Portanto, ele é advogado, professor universitário, síndico, presidente do sindicato, que é o SICOM, e pai de família. Não é isso, Rubens? É isso mesmo, Jorge. Rubens, como você lida com todas essas atividades? Porque, veja, o signo de Virgem, ele se destaca na sua carta até pelo trabalho. A expressão que a gente usa é critério, discernimento e pontualidade, né? Muitas vezes até o exercício do mental tem um raciocínio muito pragmático, né? E o ascendente em Gêmeos que dá essa diversidade, ou seja, você é regido por Mercúrio 2 vezes. Como é que você lida com o teu cotidiano com todas essas atividades? Olha, eu não sou astrólogo, né? Aliás, aí pelo meu currículo, porém, eu costumo dizer que eu sou um virginiano convicto, né? Então, dentro daquelas atividades que eu desenvolvo no dia a dia, realmente a questão do critério, do estudo, da melhor solução para aquelas situações que às vezes parece difícil de resolver assim a primeira hora, isso eu compenso através justamente dessa minha questão pessoal mesmo, não me vangloriando, mas até pela minha característica de estudar muito, de fazer muita estratégia. Eu costumo dizer que a vida nossa é um xadrez eterno, né? Sempre falei isso desde muito cedo, porque você nunca sabe ou deve saber se planejar até para tomar um copo d'água. Você tem que se planejar, ainda que mentalmente, fazer as coisas da melhor maneira possível com menos esforço. Dr. Rubens, existe uma fórmula, você como presidente do sindicato, existe uma fórmula de conviver em condomínio, conviver bem em condomínio? Olha, eu acho que na vida condomínio hoje em dia, uma das questões mais que a gente mais discute, né? Porque as cidades não têm mais espaço para expansão, enfim, a verticalização está aí, né? Então nós temos que aprender de uma hora ou outra, e agora é o momento certo, a respeitar os nossos limites, né? Isso é uma coisa muito antiga, né? Sempre se disse que a gente tem que respeitar o direito do outro, na medida em que respeitados os nossos, né? Não deveria partir também do síndico, a princípio? Também, mas até para ele poder dar esse saber para os condôminos? É que a questão até vai para o lado do professor, né? O professor não educa o aluno, ele dá ensino. Quer dizer, a educação tem que partir de algum lugar, ou seja, normalmente a gente pensa no quê? No lar, na casa, no pai, na mãe. Isso. E hoje em dia nada tem mais tempo, quer dizer, pai e mãe, a relação que existia há muitos anos atrás, de proximidade, não tem mais. Então, tudo está compartilhado, ou melhor dizendo, está segmentado. Então, nós temos que perceber isso para voltar às origens nesse aspecto, que eu acho que a modernidade é importante, mas algumas coisas não podem ser perdidas. Então, como eu falei, a gente tem que fazer um exercício constante de humildade do síndico, dos moradores, de saber que nós não sabemos tudo. Qual é a função real de um sindicato? Olha, o sindicato normalmente, que as pessoas normalmente vão pensar, sindicato ele faz reivindicação, congrega a categoria para fazer reivindicações, para melhoria das condições sociais e tudo mais. Porém, o sindicato, o SICOM, é um sindicato patronal, ou seja, tem um conteúdo empresarial. E aí você muda um pouquinho essa rotina, porque... E ainda mais a questão do condomínio, porque não é um condomínio como se fosse uma indústria, uma fábrica ou uma loja de autopeças. Ela não procura produção, não procura lucro, ela procura o quê? O condomínio, a conservação do patrimônio. Eu queria saber também qual é a sua visão do boom imobiliário a respeito dos condomínios aqui em Santos, mas no próximo bloco. Pois não. A gente já volta já já. Programa Estrelando. Oferecimento SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. O amigo certo das horas incertas. Telefone 3326-3083.
Estou conversando aqui com o Dr. Rubens Moscatelli, que é presidente do SICOM. Ele deu uma dica muito interessante. Antes de você comprar um imóvel, leia a assembleia, não. A convenção condominial, a matrícula imobiliária, tem um rol de documentos, né, que é importante. Até para saber o que você pode e o que não pode fazer no edifício. Exatamente. Né? Muito interessante. A regra principal é você saber quais são os seus limites. Entendi. Até para você decidir, vale a pena eu morar ali ou eu vou comprar para mero investimento. Entendi. Tudo isso você, na hora de fazer a compra, já deve ter essa visão. Tinha perguntado para você no bloco anterior sobre o boom imobiliário. Como é que você vê esse futuro na Baixada Santista? Muito preocupado, viu, Jorge, por causa da questão que nós não temos um planejamento adequado viário, um planejamento adequado em relação até mesmo a transporte público. Eu tenho visto aí condomínios com 30 andares ou até mais em vias pequenas, secundárias, quer dizer, o impacto que isso vai ocorrer naquela vizinhança e, por consequência, no trânsito, na qualidade de vida das pessoas que residem na nossa cidade, até mesmo na região, a gente não está pensando nisso de maneira, eu acho que com maior critério. Precisa analisar, precisa usar um instrumento que existe na legislação, que é o estudo de impacto da vizinhança. Isso tem que ser regulamentado aqui pelos municípios, não só Santos, mas os outros municípios da região, para que possa, na hora que o empreendimento for projetado, as pessoas que ali residem ou que têm um negócio possam também intervir, opinar, verificar o que é melhor para elas. E o SICOM oferece palestras falando sobre esse tema, né? Também sobre esse tema a gente procura... Esclarecendo, tirando as dúvidas. Sim, eu costumo dizer, eu não sou psicólogo como formação, mas eu costumo fazer aqui com os condôminos, os síndicos, os interessados, uma terapia ocupacional condominial, né? Porque com os síndicos. Com os síndicos mas e os condôminos também podem participar. Também, todos participam, inclusive essa brincadeira que a gente chama, né, de terapia, é gratuito. Entendi. Rubens, essa questão de boom imobiliário, novos condomínios aparecendo, a questão da economia e da modernidade, como é que fica? É uma situação, Jorge... Que existem prédios luxuosos, né? Condomínios luxuosos. E eu costumo dizer também o seguinte, a principal coisa do condomínio, como nós falamos até no bloco anterior, é a sua conservação. Então não adianta muitas vezes o condômino ou o síndico achar que ele, só embelezando, ele vai tornar aquele condomínio mais valorizado, ou que os imóveis que ali estão vão ficar mais interessantes economicamente. Por quê? Porque embora não apareça a conservação de hidráulica, elétrica, para-raio, até mesmo folha de pagamento, se você souber fazer um gerenciamento, você dá uma longevidade ao condomínio, ao teu empreendimento, à tua conservação daquele teu patrimônio, que muitas pessoas não notam, né? Porque, infelizmente, é uma realidade, as pessoas só observam o que está por fora. Mas se você fizer um serviço de dentro para fora, ao longo prazo você consegue manter um condomínio de alto padrão, por exemplo, ou até de médio ou baixo padrão em termos... Com custo... Um custo mais barato, quer dizer, acessível, tendo pouco... Então, mais do que embelezar um condomínio, o importante é o serviço que esse condomínio presta e tem, né? Exatamente, saber fazer isso também. Quer dizer, você tem que ouvir... Isso parte do síndico. Parte do síndico, porque ele tem que fazer a previsão, fazer todo o planejamento e expor isso na Assembleia. Entendi. Só que a gente vê aqui na Assembleia, as pessoas muitas vezes estão ali presentes só de corpo. A cabeça está em outro lugar. Não, com certeza. E aí fica difícil. Então, Rubens, qual o recado que você dá para um síndico atualmente e para uma pessoa que queira ser síndico? Olha, conhecimento é fundamental, Jorge. Tudo parte do conhecimento, da vontade de aprender, da humildade que nós temos de ter na nossa vida, no sentido de nunca estarmos completos, sempre procurar o aprendizado, o conhecimento com as experiências e de preferência não pagar o preço da experiência, né? Observar mais em volta, até para você aprender também. Quer dizer, como eu falei, a questão da humildade, ela também envolve usar outros exemplos que não são seus. Você aprendeu isso como presidente do sindicato, trabalhando com síndicos, ou aprendeu isso sendo um síndico atualmente? Olha, um pouco, a experiência nossa, como nós temos essa vasta situação com muitas pessoas ao mesmo tempo, a gente percebe que tudo aquilo que a gente faz
se projeta, mesmo que a gente não queira. Então, o principal é a observação. Doutor Rubens, terminou aqui. Opa, foi Eu tão adorei rápido. a entrevista, porque você tem muita informação para dar. Vamos ver se a gente volta, que você vai dar muitas dicas para a gente. Vai ser um prazer e obrigado aí pela deferência, viu, Eu que Jorge? agradeço. Não saia daí, a gente volta já já. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, é o representante legal e legítimo dos condomínios que vai de Ubatuba a Peruíbe. Oferece consulta gratuita para os síndicos interessados e para os associados, atendimentos nas áreas jurídica e administrativa. Além de parceiros e amigos, o SICOM proporciona ótimos benefícios. É fácil ser síndico quando você tem o SICOM como parceiro. E ainda cursos e palestras com finalidade educacional e informativa. No dia 22, o Sol entra no signo de Escorpião. Parabéns a todos os escorpianos. E começa já com bom aspecto de Saturno e Netuno. Sabe o que significa isso? Concretizarmos os nossos ideais. E para isso, nós temos apoio. Vamos lá para as dicas dos signos dessa semana. Áries, uma semana para você realizar bons projetos, porque Marte está no signo de Sagitário. Libra, você está com aspectos muito bons, mais livre de tensões. Portanto, faça escolhas e mude o que for preciso na sua vida. Touro, cuidados estéticos, cuidados com o corpo e também pratique mais esporte. Escorpião, Mercúrio e Vênus, bem aspectados no céu, favorecem as artes, a beleza e também a estética. Gêmeos, evite tomar decisões somente por impulso. A saída para isso é pensar antes. Sagitário, seu otimismo agrada muito às pessoas. Aproveite agora que Marte está no seu signo e utilize-o. Câncer, saiba separar o que é seu e o que é problema dos seus familiares. Separe bem as coisas. Capricórnio, aproveite essa semana para investir mais na sua carreira e tome decisões mais sérias. Leão, uma semana de realizações pessoais e também profissionais, portanto, aproveite. Aquário, uma boa semana para você pensar em planejamento, não esqueça dessa palavra. Virgem, aproveite que Vênus ainda se encontra no seu signo para aquelas pequenas sortes do dia a dia. Peixes, você conta com vibração mais realista nos seus projetos, portanto, arregace as mangas e vá em frente. Agora vamos lá para as dicas da semana. Esta dica é de nosso entrevistado, a palestra gratuita Desvendando o Condomínio, que vai acontecer nos dias 23 e 30 de outubro, às 15 horas, no SICOM. E aqui vão as dicas também de 2 livros, o livro da Lua 2013 e a Agenda Astrológica 2013, da astróloga Márcia Matos. É um guia para a orientação através dos astros para o novo ano, além da previsão para os signos. Para você adquirir, ligue 3284-9714. E é nesse clima agradável que o programa Estrelando de hoje está terminando. Mas antes, uma mensagem do Dalai Lama que tem tudo a ver com a nossa entrevista de hoje. Olhe para a pessoa que lhe causa aborrecimento e tire proveito da oportunidade para controlar a própria ira e desenvolver a compaixão. Semana que vem tem muito mais. Até lá! Programa Estrelando. Oferecimento SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. O amigo certo das horas incertas. Telefone 3326-3083.